vivo? Aos vivos e a cores. Boa noite, galerinha. Boa noite para você. Muito axé, muita luz, muitas bênçãos para você. Alô, você anenzando, alô, você terceirando, você vestibulando também. Galerinha que está aí também focada em outros vestibulares. Meu muito boa noite, tio Flávio Coelho da área das histórias. Hoje com a presença de Hugo Napoleão. Galera de Hugo Napoleão, já tive o prazer de ir lá uma vez em Hugo Napoleão, numa escola lá na cidade de Hugo Napoleão. Alô, você de Palmeira, terra boa, terra da Brejeira. Alô, São Pedro do Piauí, você lá do anexo Povoado Brejo, galerinha que está aí aos vivos assistindo a aula de história. Baixa Grande do Ribeiro, aos vivos também. Você que está aí assistindo pela plataforma, no YouTube, alô, Kaique Marlon. Kaique Marlon. Boa noite, meu amigo Kaique. Professor Flávio, hoje com a temática do regime militar, governo do meu amigo Castelo Branco, o homem sem pescoço, e do meu amigo Arthur da Costa e Silva, o homem do AI-5. Vamos começar? Deixa eu pegar a canetinha. Hoje eu vou fazer de forma mais light, vou dar tempo para você tomar nota. Acontecimentos políticos, econômicos e culturais do Brasil de 64 a 88, do regime militar à Constituição atual. Relacionar fatores contribuintes à tomada do poder pelos militares em 64, destacar as principais medidas do governo de Castelo e Costa e Silva que caracterizaram o governo como autoritário. Algumas temáticas que nós vamos ver desses dois governos aí a partir de 64. Primeiro eu vou colocar essa imagem para você ver alguns elementos do regime militar no Brasil. 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente para frente, todo o país deu as mãos, todos juntos vamos. Para frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Tá aí a seleção brasileira, tricampeão em 70, Tostão, Jairzinho, Rivelino, tudo novinho aí, né? Tá aqui o Lamarca, um revolucionário que achava que com as armas era possível acabar com o regime militar. Tá aqui a truculência, nacionalismo e autoritarismo, o bipartidarismo, a propaganda ufanista, era o Brasil, ame-o ou deixe-o, ninguém segura esse país. O famigerado ato institucional número 5, a morte do Vladimir Herzog, dentro do DOI-CODE em São Paulo, e a sociedade começa a virar as costas e negar a presença dos militares comandando a nação, haja visto que nós começávamos a ter um sonho de transformação no país. São alguns elementos do regime militar, não vamos ver tudo hoje, mas vamos começar a ver essa temática na aula de hoje. Essa é a sequência dos presidentes. Castelo Branco, o homem sem pescoço. Cearense, viu? E aqui em Teresina tem a Avenida Marechal Castelo Branco. Humberto de Alencar Castelo Branco. O Arthur da Costa e Silva, o segundo presidente na sequência, o Emílio Garrastazu, o Médici, o Ernesto Bugman Geisel, como Geisel, e o João Figueiredo, que é o último general presidente. 64 foi interpretado por um verniz esquerdista como um golpe. E ainda hoje tem uma parte, vamos dizer, conservadora de direita e de militares que chama de revolução, contra-golpe. Quem era o presidente era o João Goulart, é ele que vai ser deposto, colocado para fora, porque durante a gestão dele, a interpretação das elites é que haviam agitações sociais, havia greves, manifestações de camponeses querendo a reforma agrária, comício das reformas, marcha da família com Deus pela liberdade. E é aquele cenário de contradição ou de esgotamento do populismo. Não dava para continuar agradando
A classe trabalhadora ou a classe empresarial, ou era um ou era outro. A classe trabalhadora vai ser prejudicada. No cenário de anarquia, dizia-se que o presidente estava incitando a anarquia, rebeldia, contravenção e em defesa da liberdade. Então é esse o cenário que as elites apoiaram, que os militares derrubassem o presidente João Goulart. Era com medo do perigo vermelho. Olha de novo, ó. O medo do perigo vermelho. Aí lembrar que quem apoiou principalmente foi a UDN e a burguesia atrelada ao capital norte-americano. E o lema era ordem no país. Lá fora era a Guerra Fria, tinha ocorrido a Revolução Cubana. Já pensou? Não queremos que o Brasil se transforme numa Cuba. Ah, papai! Foi o período mais tenso do mundo da famosa Guerra Fria, mais próximo de uma terceira guerra mundial, aí na crise dos mísseis, né? No ano de 62 para 63. Vamos deixar R$1 aí na tela aí, meu amigo Daniel, Dandan. Vamos lá, povo, vamos lá. Vamos começar assim, ó. 1964 é o início do regime militar. Então, a tomada do poder foi por quê? Durante muito tempo se comemorou dentro dos quartéis o dia 1º de abril como o dia da Revolução. A tomada do poder vai ser chamada de Revolução pelos militares. Era libertar o país do perigo vermelho. Aquele discurso de que era necessário salvar a nação dos comuna. De novo, salvar a nação dos comuna. Restabelecer a ordem e a paz social. Combater a corrupção, como se o Jango fosse um cara muito corrupto. Então veja que essa tônica, esse discurso, ele de vez em quando ele está no cenário nacional. A ideia também para retomar o crescimento e garantir o país, a ordem e o progresso. Só que o nome agora não é mais ordem e progresso, é segurança e desenvolvimento, Palmeira. Segurança e desenvolvimento. Então estão aí as Forças Armadas com o discurso nacionalista da bandeira do Brasil. Nossa bandeira jamais será vermelha. Era o discurso que havia em 64, naquela concepção de que o país estava na iminência de se transformar numa nova Cuba. 1, 2, 3, Brizola no xadrez. E se tiver lugar, põe também o João Goulart. Ah, papai! E o Jango vai ser convidado a se retirar e os militares assumem o comando do país e vão passar no poder 21 longos anos.
Deixa R$ 1 na tela, meu amigo Dandan, per favor, em italiano. Aí eu coloquei assim, ó. Tá aqui primeiro o Lacerda em efusão. O Lacerda tinha certeza que seria o eventual presidente da República com a queda do Jango, mas daqui a pouquinho, não demora, ele vai estar com raivinha do governo dos militares. Ele não vai ser convidado para fazer parte do poder. Ixi, Maria, vai estar com raivinha. Contexto geral, intensificava a Guerra Fria e avançava-se o comunismo, olha. Avançava o comunismo. Aqui no Brasil, a forma de poder do populismo estava em esgotamento, haja vista, ou você estava com a classe trabalhadora, ou com a classe empresarial, e quando o presidente tomou partido pelos trabalhadores, olha aí, ó, Goulart decreta desapropriar as terras ao lado das ferrovias e inicia uma nova era do país. Ah, meu amigo, vai haver a marcha da família com Deus pela liberdade e o Jango vai ser deposto na ideia de que é preciso combater o perigo vermelho. O Brasil jamais será uma Cuba. Não seremos uma Cuba. E, evidentemente, vai haver um completo alinhamento aos interesses dos Estados Unidos e aquela paranoia de necessidade de combater os comunas aqui dentro. Combater os comunas. Tudo que vai ser crítico ao governo dos militares a partir de agora vai ser taxado de comunista. Notadamente, se criticava o governo, era visto como comuna. Não podia ter oposição, senão era comuna, os comuna, né? Por favor, deixe R$ 1 na tela. Vai. Vai ser um regime autoritário que nós vamos ter cerceamento de direitos,
Vou dar um exemplo de direito. O exercício do direito do voto vai ser limitado. Liberdade de expressão, de opinião. Vai haver censura? Vai. Então, o cidadão ele vai ter alguns certos direitos podados. Vai ser autoritário porque o poder do presidente vai ser mega poder, ó. Poder executivo super fortalecido. E vai haver uma mega centralização política administrativa, colocando o federalismo em suspensão. Então, novamente, os estados vão depender do governo federal, vão estar submissos ao poder central, que agora é Brasília, não é mais o Rio de Janeiro. Vai ter perseguição, prisão, expurgo, tortura, exílio, mortes. Teve. Muita repressão. Por exemplo, Serviço Nacional de Informação. Vai ser a CIA Tupiniquim, viu? Vai ser a CIA a versão brasileira da CIA, viu? O Departamento de Operação Pública e Social, os inquéritos policiais, tudo isso daí, repressão contra aqueles que levantassem a voz contra o governo dos militares. E claro, vai ter um crescimento econômico, milagre. Mas junto com ele veio uma grande concentração de renda, haja vista o arroxo salarial que provoca um abismo social. Analisando essa cadeira hereditária, quero tchanar nessa situação precária, onde os ricos cada vez ficam mais ricos e o pobre cada vez ficar mais pobre. É um abismo, viu, velho? Os sindicatos sob controle do governo, as greves foram proibidas, então o trabalhador não podia reivindicar melhoria salarial. Se reivindicasse, agora podia ser demitido a qualquer hora, já que o governo estabeleceu que não havia mais estabilidade do trabalhador, podendo ele ser demitido a qualquer hora pelo patrão. E pela primeira vez na nossa história, porque foram 21 anos, os rumos do país não estavam num partido, ou num político, ou no Congresso, mas nas Forças Armadas. E eu coloquei a imagem dos 4, 5 presidentes dessa época. Claro, nem precisa dizer da relação umbilical, montada a partir daí, de alinhamento e aliança com os interesses dos Estados Unidos. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Tinha deputado que dizia isso? Tinha. Tinha deputado que dizia isso daí, galerinha. É. Vamos deixar R$1 na tela, per favore, em italiano. Per favore. Povo, vamos lá, Napoleão, olá, Dom Inocêncio. Dom Inocêncio, estamos vendo o regime autoritário no Brasil, dominado pelos militares de 64 a 85, que a gente chama de regime militar. Coloquei já as justificativas aqui, olha. O discurso era garantir a ordem, a democracia e as liberdades. Oxê, os militares tomaram o poder com a justificativa que é para garantir a ordem, a democracia e as liberdades. Foi, exatamente. Para combater os agitadores como comunistas e sindicalistas. Ixi, Maria. E a ideia deles é que os militares iriam ficar pouco tempo no poder. Durou 21 anos. Mas a ideia é que os militares não iam ficar tanto tempo, mas eles vão gostar do poder. E ficaram 21 anos.
Notadamente, havia o apoio de grupos conservadores, eu vou botar principalmente o partido político da UDN e a grande mídia, como o jornal O Globo, o Estadão e outros apoiaram incondicionalmente. Vamos combater a inflação, é verdade. Vamos combater a corrupção, ninguém sabe porque não haviam órgãos fiscalizadores independentes. Ixi, Maria. E as Forças Armadas brasileiras vêm com binômio segurança. Tio, eu posso botar ordem? Pode. E progresso, desenvolvimento, é a mesma coisa, olha. E claro, combater o perigo vermelho. O Brasil está cheio de vermelhos dentro do governo, na máquina pública, nas escolas, nas universidades, eram os comunistas. Havia esse discurso à época? Havia, galerinha. Que o Brasil estava para se transformar numa Cuba. Meu Deus do céu. E que somente os militares teriam know-how para moralizar a coisa pública. Tínhamos isso? Tinha. E naquele cenário se propagava isso como uma verdade absoluta. Por último, para defender os interesses nacionais. Como se o presidente João Goulart não defendesse os interesses nacionais. Deu para ver aí o cenário? Então está aí iniciando um período mais nebuloso da nossa história, que é o período chamado de regime militar brasileiro. Perfeito, galerinha, perfeito. Alô, povo da cidade de Dom Inocêncio, de Palmeira. Alô, você do Anexo Brejo, em São Pedro. Galera de Hugo Napoleão, rapaz, eu tive o prazer de uma vez em Hugo Napoleão. De boa na cidade de Hugo Napoleão. Deixa R$1 na tela aí, Dandan, por favor. Kaique, vamos lá, meu amigo Kaique. Vamos começar com o governo do meu amigo Humberto de Alencar Castelo Branco. Está aí. Vai haver autoritarismo, o prédio da União Nacional dos Estudantes foi incendiado, a Uni vai ser fechada, claro. O José Serra era o presidente da Uni. Ele vai ser convidado a se retirar do país, vai para um exílio, notadamente. Está aí a repressão de policiais. E está aí os nossos 5 generais presidentes que comandaram o país de 64 ao ano de 1985. Perfeitinho? Notadamente, você vai ver aqui, ó. Esse cara era da linha moderada, esse era da linha dura. Vou botar LM, moderada. Linha dura, moderada e moderada. É como se a gente tivesse um pão, com o primeiro e os 2 últimos presidentes sendo o pão, um sanduíche, quer dizer. E os 2 do meio como se fosse o recheio, né? O primeiro presidente moderado, castelista, Sorbonne. Os 2 últimos também, mas os 2 do meio eram militares mais truculentos, mais brucutu, vamos dizer no piauiês. Vou passar. Tá aqui, olha. Dentro do governo dos militares, nós temos uma divisão entre militares profissa, de quartel, avessa a qualquer tipo de político ou de democracia,
defendeu que os militares eram os únicos que tinham propriedade para poder moralizar o país, com um nacionalismo muito forte. E o grupo da Sorbonne, os castelistas, que o primeiro presidente era Castelo Branco. E os castelistas, galerinha, fizeram muitos deles cursos na Escola Superior de Guerra, eram mais íntimos dos Estados Unidos, vão ser anticomunistas, mas um elemento que eles defendem é o retorno gradativo dos civis ao poder. O retorno gradativo dos civis ao poder. Então, estou colocando para você perceber que nesses 21 anos não foi a mesma forma, uníssono, a forma de governar o país pelos militares. Haja visto que havia divisões, diferenças ideológicas entre os próprios militares. Tanto que a gente chama Sorbonne. Sorbonne é a universidade mais top de Paris, viu? Eram militares intelectuais que haviam feito cursos na Escola Superior de Guerra. E outro grupo dos militares era militar mais profissional, de quartel, né? Eu costumo dizer que eram militares mais brucutu, né? Mais duros, mais ranzinza. De boa, vamos deixar aí um realzinho para a galera poder fazer o print dessa temática aí. Por favor, em italiano. Ok, galera, de boa. Vamos passar a imagem. Os famosos atos institucionais. Já vou lhe dizer que ao longo do regime militar vão ser 17 atos institucionais, mas você tem que saber somente desses 4 que estão aqui apresentados. Primeiramente, saber o que é um ato institucional. É um decreto do presidente que passa a ter valor de lei sem a necessidade de o Congresso aprovar. É uma medida que o presidente decreta que passa a ser uma lei sem a necessidade da anuência do Congresso. Tudo bem? É diferente de uma emenda constitucional, de um ato adicional, que a emenda vem da aprovação do próprio Congresso. Há uma grande diferença, de boa. Nós vamos ter 17. O mais famoso, mais doloroso vai ser o AI-5, mas nós vamos deixar para discorrer sobre ele daqui a pouquinho lá no governo do meu amigo Arthur da Costa e Silva, o ato institucional número 5. O AI-1, ato institucional número 1, rasgou a Constituição, está sendo decretado bem aí pelo meu amigo Arthur da Costa e Silva, trazia 100 autoridades brasileiras que tiveram os direitos políticos cassados. O primeiro era o comuna mais famoso da nossa história. Coitado do Prestes, velho. Era o Luiz Carlos Prestes. O segundo era o presidente Goulart, que foi deposto. O Jânio Quadros, o Miguel Arraes e várias outras autoridades políticas brasileiras que estão perdendo os direitos políticos por 10 anos. O Miguel Arraes era governador do Pernambuco, vai ser deposto, vai ser afastado do governo do Pernambuco, vai ser exilado, na realidade, e só vai voltar ao país em 79. Atualmente é candidata a governadora agora no segundo turno,
uma neta do Miguel Arraes, né? Era um governador do Pernambuco que era próximo ao presidente deposto João Belchior Marques Goulart, o João Goulart. Perfeito? Está aí o ato institucional número 1, que determinou que em 3 dias teríamos eleições para presidente, com o Congresso já podado, deputado ligado ao getulismo, ao presidente deposto Jango, ao Juscelino, foram notadamente cassados, e o Congresso vai votar, e quem vai ser eleito presidente? O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o homem sem pescoço aqui do Ceará. O Juarez Távora vai ter 3 votos e o Eurico Gaspar Dutra teve 2 votos. Lembrar que foi uma votação dentro do Congresso, dos deputados. Não é uma eleição nacional, é uma eleição indireta. E o presidente eleito dentro do Congresso foi Humberto de Alencar Castelo Branco, vamos dizer assim, o mentor do movimento que derrubou João Goulart e que instalou os militares no poder. Tá aí o meu amigo Castelo Branco. Olha o tamanho da cabeça desse indivíduo, velho. Olha a cabeça desse cearense, o homem sem pescoço, viu? O homem sem pescoço. O homem sem pescoço, galera de Dom Inocêncio. Primeira medida do meu amigo Castelo Branco, importante, foi nomear o economista Roberto Campos, um liberal, para a pasta de ministro do Planejamento, e ele veio com o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, que vai decretar abertura econômica, principalmente para os Estados Unidos. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Olha o que os caras diziam, velho. Olha o que os caras diziam. Revogou a lei que limitava a remessa de lucro das empresas estrangeiras ao exterior. Então, o que as empresas estrangeiras auferirem de lucro no Brasil podem mandar de volta todinho lá para sua sede. Começa uma jornada de combater a inflação e quase sempre ela tem a mesma fórmula. Conter o aumento do salário resulta em o trabalhador ganhar menos, comprar menos, e aí diminuir a inflação. Da mesma forma, se o governo gasta também menos, circula menos real, dinheiro na economia, e aí você está vendo o salário mínimo de $100 cair para $64. Salário de fome. Salário de fome, porque $64, eu vou botar 65. Vezes 6, $1 hoje é quase 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 6, 36, dá R$390. Era salário de fome, galerinha. Era salário de fome. Mas para o empresariado era bom. Haja vista que ele pode aumentar sua margem de lucro. Ter coragem para investir mais. Torna mais caro você pegar dinheiro emprestado e, evidentemente, tudo isso era medida para diminuir o consumo e atacar a inflação. Aumentou as tarifas. O que são tarifas públicas? Luz, energia, né? Energia, água e telefone. E elevou os impostos como forma de o governo aumentar a arrecadação. Então, essas medidas todas do Castelo Branco são duras, principalmente para a classe trabalhadora assalariada, e resulta, evidentemente, em diminuir a inflação aqui no Brasil. De boa? De boa na Lagoa. Vamos deixar R$1 aí na tela para a galera lá de São Pedro do Piauí fazer o print.
Alô, galera da cidade de São Pedro. Alô, Hugo Napoleão, Dom Inocêncio, de boa na Lagoa. Alô, senhora Joanilda. Boa noite, Joanilda. De boa na Lagoinha. Vou mostrar para você que a classe trabalhadora começa a ter aí uma escalada de dores. Então, além do arroxo salarial e do fim da estabilidade por causa da criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agora o patrão com o FGTS pode demitir o trabalhador a qualquer hora, a qualquer momento. Basta ele pagar a multa de 40% em relação àquilo que o trabalhador tem depositado de FGTS em uma conta na Caixa Econômica. Acabou a estabilidade do trabalhador. Vai ter uma lei antigreve, então o trabalhador não vai mais poder grevar como antigamente, e o sindicato sob controle, trabalhador está torando mi seco. Tem essa charge aí do Enfio que está mostrando aí, ó, consegui. Eu isolei o novo índice do salário mínimo, o novo índice de crescimento, que é zero. É pífio. Haja vista que ele estava num crescimento rabo de cavalo, que era crescer para onde? Para baixo. Que era crescer para baixo. Perfeitinho? Tá aí o cenário de que para a classe trabalhadora, principalmente os assalariados, o início do governo dos militares não foi muito salutar, não foi muito positivo. Torava-me seco, trabalhador torava-me seco. Começa agora uma escalada política de atos autoritários. Nós vamos ter eleições para governador no ano de 65 em 12 estados. E naquele ano de 65 a oposição avançou. Quem era a oposição? O MDB, ó. Quem é a oposição nesse cenário, galerinha? Quem é a oposição ao governo nesse cenário inicial? É o PTB, é o Getulismo e o PSD do Juscelino Kubitschek. O Juscelino sonhava em ser candidato à presidência da República, era senador pelo estado das Minas Gerais e sonhava ser candidato a presidente da República. Sonhava. Ele vai ter os direitos políticos cassados. Ah, papai! Mas eu estou lhe dizendo que vai haver eleição para governador em 12 estados e a oposição venceu em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. 4 estados tops. Meu amigo, daí vieram a enxurrada de atos institucionais, que eu já lhe disse, ó. O que é um ato institucional? É um decreto presidencial que passa a ter valor de lei sem necessariamente ter a anuência do Congresso. Sem os deputados e os senadores aprovarem. Não precisa não, velho. Rapaz, o ato institucional número 2 vem em outubro de 65, depois do resultado das eleições. Primeiro, nós não vamos deixar que o povo não sabe votar não, ó. Nós não vamos deixar o povo votar para presidente também não, ó. Eles erraram neste tanto votando na oposição. Então, eleição para presidente agora vai ser pelo voto indireto.
Tio, como seria pelo voto indireto? Quem vai escolher o presidente são os deputados, não é o povo. Segundo tópico, o mandato do Castelo Branco era para acabar em janeiro de 66, mas vai até abril de 67. Ganhou mais 1 ano e 3 meses aí. Papai, a Constituição está sendo rasgada. E os partidos políticos foram extintos. De novo, os partidos políticos foram extintos. A ideia é que tivesse apenas o partido oficial do governo. A ideia é que tivesse apenas um partido político. E era. Mas os regimes unipartidários são regimes totalitários. Então, para não parecer que o Brasil era um regime fascista, por exemplo, vai permitir um partido de oposição. Então, havia a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que dava amém ao governo, os civis que davam amém ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição consentida, permitida. Então, a gente costuma dizer que a ARENA dizia sim, e o MDB vai dizer, sim, senhor. 2 partidos, um que apoia e o outro que era uma oposição consentida, permitida pelo governo. Em fevereiro de 66, veio o ato institucional número 3, haja vista que nós teríamos eleição para governador em mais 11 estados, incluindo o Piauí. Nós teríamos eleição para governador no Piauí em 66. O governo ficou com medo de o MDB ganhar em vários estados. Então, a eleição para governador também não vai ser mais pelo voto direto. Papai! Hoje, professor, a gente não votava para presidente, não. E agora, não vai votar para governador, porque quem vai indicar o governador é o presidente da República, nem vai eleger os prefeitos das capitais, haja vista que eles eram nomeados pelo presidente da República, e foi criada a categoria das cidades de segurança nacional. E o Piauí vai ter é Guadalupe. Nas cidades de segurança nacional como Guadalupe, não havia eleição para prefeito. O prefeito era indicado pelo presidente. Eles diziam, já pensou um comuna tomar o poder numa cidade como Guadalupe? Anderson, o que é que tem de importante em Guadalupe a ponto de o governo ter que indicar o prefeito da cidade? Alô, Joanildo, o que é que tem em Guadalupe diferente a ponto de o governo ter que nomear o prefeito da cidade? Ih, Maria! Será o que é que tinha em Guadalupe de importante? A barragem Boa Esperança. A barragem Boa Esperança. A barragem, que é a usina hidrelétrica. Então, havia o receio de que os comunas pudessem tomar a usina. Então, para essas cidades também não havia a eleição de prefeito. Cubatão, Santos, Paraty no Rio, era Paulo Afonso na Bahia, depois a cidade de Guadalupe no Piauí. Nessas cidades nós não tínhamos eleição para prefeito, haja vista que o prefeito era nomeado pelo próprio presidente da República. De boa? Estamos encerrando aqui no slide 24, meu amigo Dandan. E nós vamos voltar, claro, meu amigo galera do anexo lá do Brejo, meu amigo Daniel, Anderson Daniel. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, são 15 minutinhos, é o tempo da gente encher a garrafinha de água e tomar um cafezinho para poder ganhar aquele energia, aquela cafeína para poder deixar mais acordado. A gente volta já já, de boa, na Lagoa.